A próxima grande crise mundial não é uma possibilidade distante. Ela é uma certeza. Não é mais sobre se ela vai acontecer. É sobre quando ela vai bater na porta. E quando esse momento chegar, só existirão dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que vão perder tudo o que construíram. E aquelas que vão estar preparadas para vencer, mesmo no meio do caos. A grande pergunta que fica é: de qual lado você quer estar? Porque a verdade é que, enquanto muita gente ainda acha que deixar dinheiro parado na poupança é segurança, os que estudaram, se anteciparam e construíram ativos de verdade, esses já estão prontos. Eles não têm medo do que está por vir. Pelo contrário, sabem que as crises sempre escondem as maiores oportunidades de crescimento. Pode até parecer duro ouvir isso, mas não fui eu que inventei. O próprio Robert Kiyosaki já deixou o alerta. Quem confia em salário e governo vai sofrer. Porque o dinheiro que você guarda hoje, da forma errada, pode simplesmente evaporar amanhã. A economia é cíclica. As crises fazem parte do jogo. E só prospera quem aprende a jogar de maneira inteligente. Por isso, se você quer proteger o que já construiu, ou se deseja crescer financeiramente mesmo quando tudo ao redor parece desabar, você precisa fazer o que a maioria não faz. Precisa pensar diferente. Agir diferente. E nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente como se preparar para isso. Agora, antes da gente continuar, e eu te entregar tudo o que preparei aqui, já aproveita esse momento e se inscreve aqui no canal. Não deixa para depois, porque a informação certa na hora certa pode ser a diferença entre quebrar ou prosperar quando a próxima crise chegar. Combinado? Então se inscreve, ativa o sininho e vamos continuar juntos. Porque o que eu vou te mostrar agora pode mudar sua vida financeira para sempre. Se tem uma coisa que a história já provou várias vezes, é que papel moeda é só papel. Governos mudam, bancos quebram, moedas desvalorizam. E quem fica com tudo parado na conta bancária, no colchão ou na poupança, acaba vendo o valor do seu dinheiro escorrer pelos dedos. É por isso que quem busca liberdade financeira de verdade aposta em ativos reais. Coisas que não desaparecem com um decreto ou uma inflação repentina. Terras agrícolas, imóveis, ouro, obras de arte com valor histórico. São exemplos de ativos que mantêm ou até aumentam o poder de compra com o tempo. E o mais importante, muitos desses ativos geram fluxo de caixa constante, como um aluguel ou uma produção rural. É dinheiro entrando enquanto você vive sua vida, e não parado perdendo valor em silêncio. O próprio Robert Kiyosaki repete isso o tempo todo. Não confie em dinheiro de mentira. Construa riqueza com ativos que você controla. Em momentos de caos político, crise bancária ou instabilidade econômica, e acredite, eles sempre vêm. São esses ativos que protegem seu patrimônio. E você não precisa ser milionário para começar. Dá para comprar terrenos baratos em regiões promissoras, estudar leilões de imóveis, começar com investimentos fracionados em fundos que possuem ativos físicos. O que não dá é continuar achando que deixar o dinheiro parado na poupança é segurança. A verdadeira inteligência financeira está em se antecipar à desvalorização e construir proteção com o que é sólido. E falando em antecipação, quem entende mesmo de mentalidade de riqueza já sabe o que fazer quando o mundo entra em colapso. É nas horas em que todo mundo está com medo que os milionários se formam. Parece duro dizer isso, mas é a mais pura verdade. Quando os mercados sangram, os ativos despencam e as manchetes gritam crise, é aí que quem tem mentalidade de oportunidade entra em cena. Não é sobre ser frio, é sobre estar preparado mentalmente e estrategicamente para ver valor onde os outros só veem caos. Os maiores patrimônios da história foram construídos assim. Gente que comprou barato, enquanto a maioria vendia por desespero. Mas isso não acontece por sorte. Acontece porque essas pessoas já sabiam o que comprar, já tinham liquidez, já estavam com a mente treinada para agir quando a maioria trava. E como se prepara para isso? Começa com o básico. Estuda empresas sólidas, acompanha indicadores, entende o ciclo dos mercados e mantém uma reserva de oportunidade, não só de emergência. Por exemplo, ao invés de entrar em pânico, o investidor experiente observa empresas como Itaú, WEG, Vale, e pergunta: elas estão em promoção ou em colapso? O mesmo vale para imóveis, ações, criptomoedas. Quando o mercado cai, tudo entra em liquidação. Só que quem não estudou antes, congela na hora.
Por isso, o crescimento financeiro de verdade vem da preparação, não da reação. A diferença entre quem quebra e quem enriquece é o que essa pessoa fazia antes da crise. E a preparação, na maioria das vezes, começa bem antes do mercado virar. Começa na cabeça. A primeira crise que você precisa vencer é a que acontece dentro da sua cabeça. Porque quando o mundo entra em colapso, quem não treinou o emocional vai ser arrastado pela maré. Não adianta ter dinheiro se a mentalidade é fraca. E o que fortalece a mente é o conhecimento e a repetição. Quem estuda ciclos econômicos, quem entende o que é uma bolha, o que são juros, inflação, política monetária, não entra em pânico quando o mercado despenca. Sabe por quê? Porque já viu esse filme antes, já leu sobre ele, já se preparou, já colocou no papel um plano. Isso é inteligência financeira emocional. Não reagir com o estômago, mas com estratégia. É saber que o caos faz parte e estar pronto para crescer com ele. Quer começar esse treino hoje? Vai atrás de livros como Antifrágil, do Nassim Taleb, ou Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Assiste entrevistas com o próprio Robert Kiyosaki, onde ele explica como mantém a calma mesmo quando o mundo inteiro entra em pânico. Esse tipo de conteúdo te ajuda a pensar diferente, a enxergar o que ninguém está vendo. Além disso, desenvolva rituais mentais simples, visualize cenários ruins e escreva o que faria em cada um. Crie um plano de guerra para tempos de crise, mesmo que hoje você ainda não tenha tanto a perder. Porque quem treina a mente no tempo de paz, colhe lucidez no tempo da guerra. E quando sua cabeça estiver preparada, você começa a enxergar oportunidades que ninguém mais vê. Inclusive, fora do lugar onde você vive hoje. A maioria das pessoas ainda pensa que segurança financeira é deixar tudo no banco do bairro ou no imóvel da cidade onde nasceu. Mas no mundo atual, isso é como guardar ouro no quintal e achar que ninguém vai cavar. O jogo mudou. Hoje, quem entende de liberdade financeira sabe que diversificação é o novo cofre. E não é só diversificar entre ações, renda fixa ou fundos. É diversificar geograficamente, digitalmente e até juridicamente. Abrir conta numa corretora internacional, ter parte do patrimônio em moeda forte, investir em ativos fora do país, isso é proteção real. Se o sistema colapsar localmente, você ainda respira globalmente. E tudo isso está mais acessível do que nunca. É só parar de achar que é coisa de milionário e começar a pensar como um. Quer um exemplo prático? Você pode abrir uma conta gratuita na Avenue ou na Passfolio, investir em ativos americanos, comprar ações como Apple ou ETF de ouro, tudo em dólar. Pode também estudar stablecoins como o USDC, que mantém valor atrelado ao dólar e funcionam como caixa digital descentralizada. Isso te dá poder de movimentar recursos sem depender de um único país. E claro, diversificar fontes de renda digital, canal no YouTube, e-commerce, produto digital, afiliado. Cada um é um ponto de proteção no seu ecossistema. O segredo é descentralizar antes que você precise. Porque quando a tempestade chega, não adianta correr atrás do seguro. E por falar em proteção, tem uma coisa ainda mais perigosa do que não diversificar: depender exclusivamente de um emprego. Se você ainda acredita que um emprego fixo é a forma mais segura de ganhar dinheiro, sinto te dizer, mas alguém te enganou. O verdadeiro risco é depender de uma única fonte de renda, ainda mais quando ela está nas mãos de outra pessoa. O que acontece se a empresa fecha? Se o setor quebra? Se você é demitido? A mentalidade de riqueza entende que salário é só um dos caminhos, e muitas vezes o mais lento. A liberdade vem quando você começa a trocar tempo por ativos, não por horas de trabalho. E isso não significa largar tudo amanhã. Significa construir paralelamente um negócio digital, uma renda passiva, uma estratégia de alavancagem financeira que te coloque no jogo de verdade. Você pode começar agora. Pode vender um serviço que você já domina, criar um infoproduto, investir em imóveis para aluguel, ser afiliado de plataformas como Hotmart ou Monetize. Pode montar um canal, uma loja virtual, uma consultoria. O que não dá é continuar achando que estabilidade vem de um contra-cheque. Estabilidade real vem da sua capacidade de gerar valor, resolver problemas e multiplicar esse valor em diferentes formatos. Quem entende isso não depende mais do mercado, participa dele como dono. E o melhor, isso te prepara não só para sobreviver a uma crise,
mas para prosperar em meio a ela. Porque quem tem educação financeira, visão e ação, não teme o colapso, ele se antecipa. E agora que você viu tudo isso, me diz, vai continuar esperando a crise bater na porta para começar a agir? Ou vai usar esse conhecimento para virar o jogo agora? Porque a verdade é uma só. Não é o governo, nem o mercado, nem a sorte que vai proteger seu dinheiro. É você. É sua educação financeira, sua mentalidade, sua capacidade de pensar como investidor, e não como vítima. A maioria ainda está distraída, achando que segurança é estabilidade. Mas quem entendeu esse vídeo sabe que segurança de verdade é ter controle. E controle se conquista com inteligência financeira, diversificação, ativos reais e ação. Então me responde nos comentários. Qual dessas estratégias você vai aplicar primeiro? Qual ponto mais te abriu os olhos hoje? E se esse vídeo fez sentido para você, não guarda só para você. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho e vem com a gente nessa jornada de crescimento financeiro e liberdade. Porque o próximo vídeo pode ser exatamente a peça que faltava para você sair da sobrevivência e finalmente viver como dono da sua própria riqueza.